Bom dia a todos os nossos companheiros e a todas as nossas companheiras trabalhistas, pedetistas do Brasil inteiro. Bom dia a todos os nossos visitantes de outros partidos, sejam muito bem-vindos entre nós. Bom dia a todas as nossas bancadas, a bancada federal que está nos enchendo de orgulho pelos seus primeiros movimentos. Bom dia a todas as representações de todos os estados brasileiros que se reúnem agora na nossa convenção anual do PDT. Um bom dia muito especial à nossa direção e um fraterníssimo bom dia, um grande abraço, uma imensa expressão da minha gratidão já para começar a falar ao meu irmão, ao meu presidente, ao nosso companheiro, aquele a quem nós devemos a nossa unidade, aquele a quem nós devemos a condução, que não é nada fácil, não é, de um partido que, fundado por Leonel Brizola, cresce todos os dias graças à habilidade, à decência, ao compromisso popular e nacional verdadeiros. Estou falando de você, meu irmão presidente, Carlos Lupe, para quem vai a minha mais especial saudação. Um pedido de desculpas, eu queria muito estar aí junto com vocês agora, pessoalmente, para abraçar todos, rever a todos, renovar a minha gratidão, porque não é nunca para mim de ser esquecido o que cada um e cada uma fizeram por mim nessas últimas lutas tremendas que nós atravessamos. Mas um compromisso inadiável me prende aqui ao Ceará, e eu, de qualquer forma, estou gravando exatamente agora, quando a convenção já começou, esse forte abraço, essa saudação a todos. A nossa convenção acontece com algumas grandes e graves tarefas. A primeira, recelebrar a nossa unidade. A segunda, aproar o partido para esse momento difícil, dificílimo, que nós já estamos vivendo, mas que tende a se aprofundar muito gravemente pelo primeiro desenho que nós estamos assistindo, dos primeiros passos de um desgoverno que parece que precipitará o Brasil em ambiente de muito preocupante confusão. É um momento também de ir preparando a tática ou de ir ajustando a tática que já começou brilhantemente para os primeiros enfrentamentos práticos, objetivos, como, por exemplo, ajudar o nosso povo a entender as perversidades tremendas que estão entranhadas nas 66 páginas da reforma da Previdência proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. Assim como também é muito importante que nós renovemos o nosso esforço, não é, de militância. Está aí uma iniciativa brilhante do presidente Carlos Lupe, que todos os companheiros devem abraçar, estimular, apoiar, que é o PDT Digital. Falo rapidamente, para não cansar todos vocês, não é, de cada uma dessas iniciativas. A unidade do partido, sob a liderança do Carlos Lupe, é a nossa principal força. Um partido como o nosso, organizado, coerente, tendo a oportunidade para discutir passo a passo cada momento da vida nacional, se consegue se apresentar para a luta nesse momento de grande confusão política, de grande perplexidade, mesmo especialmente no campo progressista, no campo chamado de esquerda, nós vamos ser o olho em terra de cego. Portanto, aprofundar nossa unidade, isso não significa a gente repetir amém a tudo, mas participar dos fóruns, discutir, aprofundar o debate, ter a paciência de ouvir os companheiros e, ao acabar o debate, ao acabar a discussão, coesionar e sairmos todos juntos, porque assim nós valemos muito mais do que os números frios com que se divide a política brasileira, especialmente nos parlamentos, mas também na convocação à sociedade civil. Nós temos hoje a preferência na audiência de 5 das 6 maiores centrais sindicais do Brasil, por exemplo. E isso só vai se manter assim, só vai se aprofundar, se nós dermos atenção a eles, participação a eles, não quisermos fazer o erro que muitos fizeram no passado, de cooptar, de subornar, de fazer com que eles, ao invés de defender os interesses dos trabalhadores e exigir de nós coerência com isso, são obrigados a fazer o oposto, que é defender os erros daqueles que se comportaram de forma equivocada no campo popular, progressista e nacional. Isso nos indica outra grande tarefa, a tarefa programática. O PDT tem, na sua história, a mais consequente realização para a vida brasileira. Toda a nossa base industrial, que nos transformou na economia periférica mais avançada do mundo até a década de 80, nós devemos à imaginação, à audácia, à independência intelectual e ideológica com que os trabalhistas, desde Pasqualini, né, no campo intelectual, chegando até aqueles que mais modernamente, como Darcy Ribeiro, sistematizaram a fórmula genial, tropicalizada
né, de uma democracia que preserva a propriedade privada, mas se compromete na defesa do interesse nacional, se compromete com um modelo de desenvolvimento inclusivo, que pense sistematicamente como peça central do modelo a emancipação dos jovens pela educação e a emancipação dos trabalhadores pelo trabalho decentemente remunerado. É a esse conjunto de ideias, o trabalhismo, que o Brasil deve a sua afeição moderna. E é a desmoralização dessa nossa ideologia, dessa nossa ação programática do passado, que se arrasta uma crise, a ausência dela, a desmoralização dela, feita por gente que tem carisma, tem força, tem apelo popular, mas não tem nenhuma compreensão estratégica da vida nacional, das nossas especificidades, que o Brasil deve a essa crise crônica que nos arrasta desde os anos 80, intermeado por ciclos aí artificiais de consumo que não são sustentáveis e por isso logo depois o Brasil quebra, arrastando o país a crises cíclicas. O fato é que dos anos 80 para cá nós estamos crescendo ridículos 2% ao ano em média, enquanto a população cresce quase a mesma coisa. E aí produziu-se a pior concentração de renda do mundo organizado. Nós podemos ver isso em dois números. Primeiro, 5 brasileiros hoje têm renda equivalente à fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Segundo, entre todos os países do mundo, o Brasil permitiu, ao longo dos últimos 20 anos, concentrar em apenas 5 bancos 87% de todas as transações financeiras. Isso nos traz ao Brasil de hoje, que é bom a gente sempre lembrar, nós estamos nos reunindo, não é, para refletir sobre um problema que explode na cabeça, na família, na casa, no lar de todos os brasileiros, mas que tem números. O Brasil hoje tem quase 14 milhões de pessoas desempregadas abertamente. O Brasil tem 32 milhões de pessoas na informalidade. Só um parênteses, que tipo de previdência funciona se o desemprego é desse tamanho, se a informalidade é desse tamanho, está aumentando pelas decisões estúpidas, por exemplo, como a última recém-chamada reforma trabalhista. Mas o Brasil permanece com 63 milhões de irmãos e irmãs nossos desmoralizados com o nome no SPC. O Brasil naturalmente vai acolher os números disso da vida econômica na vida social. 63.800 homicídios nos últimos 12 meses registrados, mais de 60 mil mulheres brasileiras, é bom a gente lembrar, nossas mães, nossas filhas, nossas netas, nossas irmãs, nossas esposas, mais de 60 mil registraram formalmente terem sido estupradas no Brasil ao longo dos últimos 12 meses. Em função de tudo isso, a gente viu o que aconteceu. O ódio demarcou o campo das últimas eleições, o antipetismo, parte justa, justíssima, pela incapacidade do PT de entender que o povo brasileiro, especialmente o povo mais ao sul, mais ao sudeste, que não teve relativamente tanto benefício quanto o povo do Nordeste durante o período Lula, e infelizmente com um retrocesso grave do governo da Dilma, que se candidata a um dos piores governos da história brasileira em números, apesar de ser uma pessoa querida, nossa, de uma pessoa honrada, a Dilma recebeu o Brasil com 4% de desemprego e quando foi derrubado o desemprego estava em 14%. Não dá para, vamos dizer, alisar, não dá para passar pano e achar que a culpa de tudo isso é dos outros, quando nós próprios temos que fazer a reflexão sobre a saída disso. E essa é a tarefa, né? Aprofundar o debate programático, eu estou profundamente dedicado a isso, continuarei circulando junto aos companheiros, atendendo convites de universidades pelo Brasil inteiro, mas a cada viagem que eu for, vou mobilizar os companheiros do PDT, vou mobilizar os companheiros todos, mas a juventude é nosso foco hoje, porque é um fenômeno novo, em que apesar da descrença generalizada, em nossa direção o jovem voltou a participar, daí o PDT digital interativo, que receba as opiniões, que possa processar nas novas linguagens digitais o ir e vir na comunicação nossa com o povo brasileiro. Volto a lembrar, é tarefa de toda a nossa boa militância. Enfim, já falei demais, mas é porque eu gostaria muito de estar com todos vocês. Sobre a questão da Previdência, nós estamos estudando, são 66 páginas, e a grande tarefa é tirar esse debate de Brasília. Nesse momento, nós temos que levar esse debate, cada companheiro de cada estado tem que reproduzir, né, estimular as assembleias legislativas a fazerem o debate, as câmaras municipais a fazerem o debate, levar o debate às organizações dos professores, dos policiais,
não é, dos profissionais que vivem em condições insalubres ou perigosas. É preciso tirar esse debate de Brasília e lembrar ao povo brasileiro de que a tarefa de um deputado não é fazer em Brasília um lobby dos poderosos. A tarefa de um deputado é fielmente cumprir o mandato que sua população, que sua fração eleitoral lhe otorgou. Ou seja, nós temos que lembrar a cada cidadão brasileiro que ele lembre de quem foi o deputado que votou e procure se conectar com ele diretamente. Vamos ajudar a ter os e-mails, vamos ajudar a ter os telefones, vamos esperar essa gente nos aeroportos e pedir. Nesse momento não é ainda de partir para nenhuma coisa destrutiva, eu penso. Pedir que se aprofunde o debate, pedir que se esclareçam as dúvidas, pedir que não se faça uma reforma da Previdência pesando pesadamente em cima dos mais pobres e conservando todos os privilégios. Estava dizendo que já tinha falado demais e falei mais ainda. Enfim, eu confio em vocês, eu sou profundamente grato a vocês. Meu irmão, presidente Carlos Lupe, parabéns pelo belo trabalho. Conte com esse modesto militante aqui para qualquer parada. Forte abraço para todos. Obrigado, companheiro Ciro.